Boa tarde a todos. É com muita felicidade que mais um dia a gente vem fazer essa live, esse encontro pelo Instituto Thaís Jurema. Hoje com um convidado super especial, o desembargador Jefferson Moreira, que está entrando aqui na nossa sala, falando de um assunto muito importante, em especial nos dias de hoje. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos, parece que é algo tão batido, tão comum, mas os nossos noticiários vêm mostrando que há uma necessidade de a gente estar incorporando alguns conceitos no nosso dia a dia que parece que está muito afastado da nossa realidade. Então, acho que não teria outra pessoa melhor para falar desse assunto do que essa pessoinha que está aqui comigo hoje. Então, o desembargador Jefferson Moreira, ele é doutor em Direito, mestre em Direito e meu professor, meu eterno professor, com quem eu sempre falo que se hoje eu entendo direito constitucional, graças a essa pessoa. Se hoje eu entendo a importância do direito constitucional, é graças a essa pessoa. E que me deu a oportunidade de escrever com ele, já de participar de eventos juntos, ser uma pessoa disponível, presente efetivamente. Então, é realmente com muita felicidade que eu recebo o meu querido amigo Jefferson Moreira. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Thaís. Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Tô sim. Então tá bom. Eu que agradeço o seu convite, porque é extremamente importante e mostra a sua preocupação com a vida social, com a vida política. Que nós vivemos no Estado, né? Nós vivemos numa sociedade, e nós temos vários problemas e diversos problemas que nós precisamos trabalhar com ele. A juventude está aí, a juventude precisa que as pessoas mais experientes mostrem algum caminho que possa ser seguido, lógico, de acordo com a tendência de cada um, mas mostra a experiência, passa a experiência. E essa sua preocupação ela é patente, eu posso dizer isso, né? Como você disse, nós já participamos de vários congressos no Comped, já participamos de várias palestras juntos, já estudamos juntos e sempre estamos debatendo a vida social. Porque o direito não é simplesmente a leitura de leis, não é o entendimento das leis, é muito mais do que isso, né? O direito é conhecer a sociedade como ela é, participar ativamente da sociedade com os seus problemas e poder levar sempre solução para as coisas que acontecem. E isso você faz academicamente e como na sua profissão de advogado você desenvolve isso muito bem. Então, para mim, realmente é gratificante poder participar com você, agradecer para você esse convite, que evidente que eu aceitei de plano, porque eu sei da sua seriedade nesta área, como em toda a sua vida. Então, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo e passar a nossa experiência para aquelas pessoas que têm interesse na vida do Estado, na vida da sociedade, ou seja, interesse na vida do ser humano. Esse é o nosso foco. Quando a gente fala de Estado, direito humano, o que isso tem a ver? Então, vamos pensar uma pessoa que está ouvindo a nossa live hoje, que não é do direito, ou se é do direito, ainda conhece o direito de forma segregada, né? Quando a gente fala de Estado, o que isso tem a ver com direito humano? O que isso tem a ver com as pessoas? Thaís, você sabe muito bem a importância do Estado na nossa vida, né? Todos nós vivemos cada um no seu município. Ninguém mora no Estado brasileiro, ninguém mora no Estado de São Paulo, a gente vive no nosso município. E o município faz parte desse conjunto que vai formar o Estado. Quando o ser humano, teoricamente, quando ele participa do Estado, ele transfere alguns direitos que tem para o Estado.
Então, os direitos de liberdade é um tanto transferido para o Estado. Nós não temos a liberdade que a gente pensa em ter, fazer tudo o que a gente quer. Nós podemos fazer liberdade de acordo com a lei. Então, viver no Estado é viver dentro de uma organização em que nós estamos submissos ao texto legal, ao texto constitucional. E aquilo que eu sempre digo, o direito, ele regulamenta a nossa vida a todo instante, 24 horas por dia, até antes do nosso nascimento, porque o Código Civil garante o direito do nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu tem direitos pelo Código Civil. Quando nós morremos, tem que realizar inventário, tem que realizar testamento, agora tem a holding familiar, ou seja, o direito continua, ele não se afasta da gente. Então, viver no Estado é isso. Agora, direitos humanos, o que tem a ver com isso? Primeiro, nós temos que entender o que significa direitos humanos. E, na minha concepção, os direitos humanos são todos aqueles direitos inerentes à capacidade humana. Basta haver um nascimento e a pessoa adquire os direitos humanos. E os direitos humanos, o que é? É viver com dignidade, que é um tema que eu sei que nós vamos entrar ainda. Os direitos humanos é o respeito ao ser humano, independente da sua raça, da sua cor, do seu sexo, das suas opções na vida. Os seres humanos são todos iguais. Não há diferença nenhuma entre ser humano. E os direitos humanos é isso. São os direitos que todos nós temos, simplesmente porque somos humanos. A Constituição Federal, ela costuma, vamos dizer, positivar os direitos humanos. Ela coloca no seu texto, no nosso caso do artigo 5º, que nós temos o direito à vida, o direito à liberdade. Mas se não tivesse escrito lá, nós não teríamos esse direito? Teríamos da mesma forma. Não há necessidade que os direitos humanos sejam escritos num texto. O Constituinte faz isso porque ele acredita que isso fortalece. É interessante fazer isso, mas os direitos humanos eles não precisam estar escritos, não precisam estar positivados. Nós temos pela condição de humano. Então, para a gente entender, isso quer dizer o quê? A partir do momento que eu sou um ser humano, eu trago comigo alguns direitos inerentes a essa situação, né? Então, como o professor Jefferson acabou de dizer, você nasceu, você já tem direito, né? Você já tem direito, inclusive com relação a esse nascimento. O professor falou, mas mesmo depois de morrer, ontem eu participei de uma live onde falava de TCMD, eu falei assim, poxa, a gente morre e não deixa de pagar. Exatamente. Né? E é até interessante porque o direito acompanha isso, o direito acompanha esses fatos sociais e tem do outro lado essa questão do Estado, né? E eu vou fazer uma pergunta que até acabei de chegar na minha casa e me deparei com uma notícia triste. Caiu uma árvore aqui na cidade de São Paulo e essa árvore machucou pessoas e matou pessoas. Acho que a árvore já devia estar podre, né? Por exemplo. Acredito eu, e aí com a chuva que deu em São Paulo, na Vila Mariana, acabou caindo essa árvore, causando um grave acidente. O Estado tem a ver com isso? Então, a gente está falando de seres humanos, né? E da observância desse direito. Quando a gente fala da observância desse direito, é só entre as pessoas, ou também o Estado deve observar os direitos humanos? Olha, nós temos no artigo 1º da Constituição Federal que o Brasil é uma república federativa instituindo-se como um Estado democrático de direito. Democrático, nós sabemos que é um Estado da democracia, onde o povo participa, onde o povo elege seus governantes, como nós elegemos agora domingo passado, né? O povo tem uma participação política muito grande. Isso é a democracia. Ela é bem mais do que isso, mas a participação política ela mostra bem a democracia. Estado democrático de direito. O Brasil sendo um Estado de direito significa o quê? Que o próprio Estado está subordinado às normas legais que ele mesmo cria. O Estado está subordinado à Constituição que foi criada pelos constituintes, que foram eleitos diretamente pelo povo, no nosso caso,
em 1986. O que significa isso? Significa que o Estado, sim, ele responde por tudo aquilo que ele pratica e, principalmente, quando ele causa um dano a alguém. Ele pode causar um dano a alguém de vários modos, por ação ou por omissão. A Constituição Federal nossa, no seu artigo 37, parágrafo 6º, ela trata da responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, o Estado causou um dano a alguém, ele responde por isso. Então, no exemplo que você deu, aliás, o exemplo, um caso concreto, uma árvore que caiu e acabou atingindo pessoas, deve também ter dado danos materiais, tirou a vida de outros. O Estado responde por isso. Que cabe ao Estado, na preservação do ambiente, verificar a situação das árvores. Toda árvore que está em via pública, se ela tem que ser retirada por questão de segurança, ela precisa ser retirada. O Estado não pode ser omisso. Nós temos aí na jurisprudência várias situações, né, de bueiro aberto, de buraco em calçada, pessoas que se lesionam por uma omissão do Estado. O Estado, através de seus governantes, é o maior cliente do Poder Judiciário. Porque o Estado que deveria cumprir mais sua obrigação, nós sabemos que o Estado não cumpre. E quando eu digo Estado, eu digo governante, não importa o partido político. O governante, ele tem o vício de não cumprir a Constituição e de não cumprir a legislação. Né? Se os nossos governantes tivessem esta preocupação de olhar a Constituição, de entender a Constituição com sua assessoria jurídica, a sua legislação, com certeza muita coisa não existiria que afeta a população, que afeta as pessoas. Mas, retornando à sua questão, o Estado responde sim. E quando diz o Estado, aqui a gente diz o município, o Estado-membro, a União, né? Qualquer pessoa que integra o Estado como um todo. Então, olha só, gente, eu citei esse exemplo que aconteceu agora à tarde, né? Que a pessoa, inclusive, estava sendo socorrida, enfim, então, há muito pouco tempo, que a gente está falando de direito humano, né? Então, quando a gente pensa que esse assunto ele pode estar batido, ele pode estar repassado, não. Há violações constantes com relação a isso e que vai variar do Estado, né? Como o professor disse, que engloba o município, que engloba o Estado, que engloba a União, né? Como uma empresa privada, né? Como essas empresas de segurança que vem, que falta treinamento, né? Que falta capacitação para lidar com o ser humano, como entre pessoas também. Então, quando a gente fala de violação do direito humano, a gente está vendo que pode ser agente dessa violação qualquer pessoa, qualquer, seja público, seja privado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Isso quer dizer que, considerando que qualquer pessoa pode violar o direito humano, do outro lado, quem é titular desse direito humano? Olha, Thaís, interessante essa posição que você coloca pelo seguinte. Nós temos aqui um viés errado na ideia de direitos humanos que as pessoas têm. Quando se fala de direitos humanos, muita gente pensa nos presos que estão nas cadeias, que não tem lá tudo o que precisa, pensa naquele que mora embaixo de ponte, tudo isso. É verdade, os direitos humanos têm que socorrer essas pessoas, sim. Mas não são só eles. Direitos humanos não estão ligados a preso, não está ligado à prisão. Direitos humanos, como nós já falamos no início, são direitos nossos, todos nós. Nós somos os titulares dos direitos humanos, todas as pessoas. E você pontuou uma coisa interessante, que também se pensa o seguinte, que só o Estado desrespeita direitos humanos. Não! Muitas pessoas, na sua atividade, acabam desrespeitando direitos humanos. Né? Quando se pratica um crime de racismo, é um desrespeito aos direitos humanos. Quando se pratica aquele homem que passa e mexe com uma mulher na rua, ele está desrespeitando direitos humanos. Lógico que está. Ele está desrespeitando aquele ser humano com algo maldoso, por exemplo. Isso é um desrespeito aos direitos humanos. Aquele patrão que não cumpre com as suas obrigações trabalhistas está desrespeitando direitos humanos.
Os direitos humanos, eles englobam tudo, na verdade. E todos nós somos titulares, né? Todos nós, todas as pessoas físicas, criança, o jovem, o adulto, o idoso, aquele estrangeiro que está em território nacional por um dia, por uma hora, por uma conexão no aeroporto, os direitos humanos têm que ser respeitados. Então, todos nós somos titulares, independente de qualquer qualificação. Basta ser humano. Nós somos os titulares, todos nós. Você sabe que tem um outro lado, né? Então, é interessante que o Brasil tem muita violação de direito humano, mas há umas 2 semanas atrás eu conheci um iraniano que está estudando aqui no Brasil e que ele falou que não existe lugar no mundo melhor que o Brasil. Então, a família toda dele é muçulmana, ele é homossexual, claro que lá ele não pode admitir isso, porque senão é morto, né? E ele aqui sente que ele tem a liberdade de ele ser quem ele é. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente também está falando dessa liberdade, a gente não se fala mais de opção sexual, mas de a gente ser quem a gente é, de a gente ser identificado como a gente quer ser. Sim, então vamos voltar aqui à liberdade. Nós sabemos que a liberdade é fazer tudo aquilo que a lei permite dentro do estado que a gente vive. Não existe nenhuma proibição das nossas opções de vida. Nós sabemos que no Brasil, está no artigo 1º, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. E o pluralismo político não é questão partidária, é questão de opções, de escolher uma religião, de escolher o sindicato que eu quero, de ter a liberdade da vida sexual que eu quero. Isso é o problema de cada um. Isso é uma garantia que nós também temos no artigo 5º, garantia da intimidade, da privacidade de cada um. Os direitos humanos, portanto, eles estão convivendo com a gente. Eles são desrespeitados, sim, muito. Qualquer lugar do mundo se desrespeita direitos humanos. Nós somos humanos, somos falhos. No Brasil, demais. E um exemplo extremamente recente, eu até já escrevi sobre isso, nas campanhas políticas, o desrespeito aos direitos humanos é demais. É demais. Não é de um candidato para outro, não. São dos candidatos para os eleitores. Eles ferem a dignidade da pessoa humana. Eles entram na nossa casa através da imprensa obrigatória, a propaganda política obrigatória, e como nós sabemos, não tem nada de gratuito, porque nós, do povo, pagamos essa propaganda política. Eles entram na nossa casa simplesmente um agredindo o outro. Não se mostra plano de governo. O candidato a vereador diz que vai fazer temas que é assunto do executivo. Isso fere a nossa dignidade, porque a pessoa mais simples, que tem menos conhecimento, ela acaba sendo enganada. Isto é ferir dignidade da pessoa humana. E ferir dignidade da pessoa humana é desrespeito ao direito humano ou aos direitos humanos, falando de um modo geral. Então, a liberdade nossa tem que ser, sim, observada pelo Estado. O Estado é o primeiro que deve respeitar a nossa liberdade. A nossa Constituição, que tem viés capitalista e viés social, ela, na sua parte teórica, na sua leitura, ela mostra que ela respeita isso. Acontece que nem sempre o governante respeita, né? Nós sabemos que o Estado é permanente, o governante é temporário. Então, nós vamos mudando, né? Nós vamos mudando. A gente viu nestas eleições de domingo uma mudança muito grande no comportamento do eleitor, segundo a imprensa. É a imprensa que diz, não sou eu. A imprensa diz o seguinte, os analistas políticos o seguinte: o brasileiro escolheu os candidatos de centro, não polarizou nem para a esquerda nem para a direita. Isto é a liberdade que tem que ser respeitada. Somos nós que temos soberania popular e somos nós que devemos mostrar o caminho a ser seguido pelo governante. Isso sim é respeitar direitos humanos. Agora, quando o candidato ele entra na nossa casa através da propaganda, simplesmente com aqueles ataques, com fake news que nós sabemos que tem, isso é um desrespeito aos direitos humanos. Infelizmente tem.
E nós vamos ter que conviver com isso, né? Mas isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. E é engraçado, né? Porque às vezes eu falo que eu sou a louca que escuta o horário político. É cada absurdo, assim, é cada enganação, coisas como você mesmo disse, que são impossíveis de ser cumpridas por aquela pessoa e da forma simples, eu vou fazer. A gente sabe que não depende exclusivamente de uma pessoa. É claro, tem que ter o projeto, mas são coisas assim que não é de competência, por exemplo, né, agora recente, da prefeitura fazer, né? Então, assim, é realmente aproveitar do desconhecimento das pessoas, da população, que a gente sabe que ainda precisa evoluir muito em educação, buscando ludibriar, buscando manipular, né? E quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, o que a gente pode considerar como dignidade da pessoa humana? Olha, Thaís, o conceito de dignidade da pessoa humana, realmente ele é muito abstrato, né? É algo abstrato, como no direito, quase tudo abstrato. Não é que nem nas ciências exatas, que nós sabemos o resultado de 2 mais 2, e uma criança de 6 anos também sabe esse resultado e não tem problema, no mundo inteiro não vai se discutir mais isso. O resultado é 4, acabou. Agora, no direito, nós sabemos que não é assim. E dignidade da pessoa humana é um conceito extremamente abstrato. O que é dignidade da pessoa humana? Pode variar de pessoa para pessoa, eu achar que eu tenho uma vida digna, outro achar que não tem vida digna. E eu, estudando, pensando, e esse tema é um tema que me provoca muito, você sabe disso. Eu entendo que dignidade da pessoa humana é a pessoa poder exercitar todos os seus direitos fundamentais. E os direitos fundamentais são os direitos humanos. Qual que é? Poder exercitar o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à moradia, o direito à segurança, o direito a uma aposentadoria digna que não existe no Brasil, o direito ao atendimento médico, de saúde, preces, que também nós sabemos que não existe. Perceba bem, todas as vezes que nós temos crise econômica, e o Brasil vive em crise econômica, né? Nós tivemos 9 moedas, o Brasil vive em crise econômica, o que se pensa? Tira da Previdência, seja privada, seja pública. Então, aquela pessoa trabalhou a vida inteira, 35 anos, contribuiu com a Previdência obrigatoriamente, e daí vem e tira. Agora mesmo, recentemente, já existe uma ideia, pelo menos uma ideia, eu não acredito que isso vai acontecer, mas do ministro da Fazenda, em cortar os benefícios de aposentadoria, limitando temporariamente ao salário mínimo. É possível isso? E a pessoa que pagou tudo? Então, todas as vezes que se pensa em resolver problema econômico, se vai para a Previdência. É o servidor público e é o servidor privado. É ele que paga, né? Então, nós temos dentro desse contexto que a dignidade da pessoa humana ela é esquecida. Se nós formos observar a Constituição Federal, ela tem que ser colocada em primeiro lugar. Por quê? A nossa Constituição Federal ela é uma boa Constituição. Ela é uma Constituição longa, não precisava ter tudo que tem, ela é longa, mas ela colocou no ápice, colocou no foco o ser humano. Eu não digo que colocou o brasileiro, eu digo que ela colocou o ser humano porque são todas as pessoas que estão em território brasileiro. Ao contrário da Constituição anterior, de 1967, né, aquela Constituição que também era boa, ela, embora não era legítima, porque foi imposto pelo governo militar, mas ela era boa. Se nós compararmos o artigo 153 de lá com o 5º daqui, a gente vê que basicamente é igual. A Constituição anterior, ela organizava o Estado e lá no artigo 153 ela estabelecia os direitos fundamentais. Essa Constituição nossa, não. Ela, do artigo 1º ao 4º, ela diz como é o Estado brasileiro, não organizando ainda, ela só organiza a partir do artigo 18, e no artigo 5º ela vem e fala, esses são os direitos dos brasileiros, das pessoas que estão aqui, no artigo 5º, no 6º, no 7º, e assim por diante. Então, ela colocou no foco o ser humano. Isso é importante. O preâmbulo constitucional, que é aquele texto que vem antes da Constituição, da parte articulada, ele diz o seguinte, olha,
só um trechinho. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça. O que significa isso aqui? Significa observar a dignidade da pessoa humana. Porque se nós pudermos exercitar aqui a nossa liberdade, os nossos direitos, o bem-estar, quando se fala em bem-estar, a gente pode pensar em Sócrates. O que Sócrates falava? Sócrates e os outros. A felicidade tem que ser encontrada. Os pensadores antigos falavam sempre em felicidade. Aristóteles, quando escreve lá a sua Ética para Nicômanos, o que ele fala? A procura da felicidade. Sêneca, numa obra pequenininha sobre felicidade, é a procura da felicidade. O que é isso, o bem-estar? O bem-estar é a felicidade. E todos nós procuramos felicidade. É evidente que isso é algo extremamente subjetivo. Alguns felizes com pouco, outros com muitos, mas nós temos que ter o quê? Meios de encontrar a felicidade. O Estado, através do governante, ele não tem que dar as coisas para a gente, eu penso isso. Ele tem que dar meios que a gente se desenvolva. O Estado, ao meu modo de ver, não pode ser socialista. Ele tem que, sim, ajudar aqueles que precisam, mas ele não pode ser extremamente socialista. Dar tudo? Não. Ele tem que dar meios. O que você falou há pouco tempo atrás agora? Educação. Se nós dermos educação para as pessoas, educação em todo sentido amplo, com lazer, com cultura, com tudo isso, todos nós vamos nos desenvolver. Todas as pessoas vão crescer. E se nós tivermos cada pessoa desenvolvida, nós teremos famílias bem estruturadas. A Constituição diz, a família é a base da sociedade. Se nós tivermos família estruturada, o que nós vamos ter? Um Estado bom, um Estado progressista. Estado democrático, né? Estado democrático. Para que essas pessoas não manipulem, sim, né? Porque quando a pessoa ela tem esse acesso, na hora que vier essa informação, essa tentativa de manipulação, ela fala, calma aí. Reage. A pessoa reage, exatamente. E você veja, então, a Constituição, quando ela, no seu início, no seu preâmbulo, ela já está dizendo isso, olha, o Estado Democrático de Direito tem que pensar na pessoa, para dar o quê? Em resumo, assim, né? Bem-estar. O resto está embutido. Quando a gente vai para o artigo 1º, estabelece os fundamentos da República Federativa, ele tem lá, artigo 1º, um dos fundamentos, dignidade da pessoa humana. Ora, é fácil perceber isso. Para que um Estado é criado? Simplesmente por criar um Estado? Não. O Estado é criado para alcançar o bem-estar das pessoas que ali vão viver. Né? Quando nós tivemos a Constituição de 1988, o que o Constituinte pensou? Vamos romper com o passado, criar um novo Estado. Então, em 5 de outubro de 1988, foi criado um novo Estado com uma nova formação constitucional. Né? Vamos criar um novo Estado para alcançar o quê? O bem-estar das pessoas. Quem não quer estar em bem-estar? Todos procuram, alguns por caminhos corretos, alguns por caminhos que não atingem esse bem-estar. Mas aí é o livre-arbítrio de cada um, tudo isso. Mas, voltando ao que você falou, se nós dermos, se o Estado der educação para todo mundo, ele vai poder reagir. Ele vai poder votar conscientemente. Ele não vai aceitar aquela propaganda política enganosa. Ele vai procurar o quê? Conhecer a situação. Como é que é a situação? Mas eu acho, apesar de todo o contexto que nós temos, que nós estamos caminhando para isso. O brasileiro está politizando mais. Embora a abstenção tenha sido alta nessas eleições, mas é um momento diferente que nós estamos vivendo. A gente tem que pensar nisso também. O brasileiro está participando mais. E a prova da participação é essa mudança. Ele saiu de polarização e veio para o centro. Então, aqueles que participaram demonstraram consciência. Assim. Isso é extremamente importante. É evidente, você sabe disso, que as coisas não mudam da noite para o dia. A história vai mostrando que é o tempo. Veja quanto tempo, vamos pensar em Revolução Francesa, não foi num dia. Foram anos. E teve a Revolução e ela continuou em movimento
continua em movimento. Tudo isso é assim. E nós somos, se a gente for pensar, um país novo. Nós somos 1.500. Né? Se a gente for comparar com a Europa, não é verdade, a gente é novo. Né? Então, eu acredito que a nossa maturidade ela está chegando, sim. Mas a gente tem que gente ainda sofrer tem com isso algumas também. algumas coisas para fazer, né? Eu vi alguns casos, né, de candidatos que foram eleitos, no interior de São Paulo, que realmente me surpreendeu, porque ele foi eleito com mais de 60% dos votos numa cidade do interior de São Paulo, e ele tem inúmeros processos contra ele, inclusive há uma briga se ele vai assumir ou se ele não vai assumir no dia 1º de janeiro. E aí eu fico pensando assim, né? O impacto da informação e de mais do que isso, né? Não só meramente da informação, mas de como essa informação chega aos ouvidos das pessoas, dos eleitores, para que se forme realmente uma consciência daquilo que é bom e daquilo que não é tão legal para a sociedade, para o município, enfim, diante de uma... Eu falei assim, poxa, ele realmente deve ter o dom do convencimento, né? Porque uma pessoa que tem vários processos, é uma cidade que eu fui poucas vezes, vi em noticiário, enfim, né, por acompanhar isso, mas como é importante, né? E assim, mal ou bem, aquela cidade entendeu, por grande maioria, né? Porque mais de 60% dos votos, que ele seria bom para a sociedade. Então, quando a gente elege alguém, a gente elege imaginando que, ao meu ver, né? Então, esse eu acho que é o intuito, né? De que aquela pessoa, aquele candidato, vai ser bom para aquela sociedade. Mas o que é ser bom, né? Então, aí, nós temos aí, daria até uma outra live conversar sobre o sistema jurídico nosso, né? Que é um assunto interessante. Eu acho que hoje no Brasil, a gente vive uma insegurança jurídica muito grande, né? E todo mundo sente. Para nós que trabalhamos com direito, você sabe disso, a gente vai dormir, acorda amanhã, está tudo diferente. E é uma insegurança muito grande, é uma dificuldade muito grande de trabalhar. E essa insegurança jurídica, ela causa problema para todas as pessoas, né? Então, isso daria uma outra live sobre essa questão jurídica. Agora, então, uma pessoa candidata, com certeza ele não foi o único, você pode ter certeza Não. disso. Em outros Só citei como exemplo. Ele com vários processos e ele foi eleito. Então, eu digo o seguinte, saindo um pouquinho. Eu gosto dos meus amigos com os defeitos que eles têm. Não é? Amigo, a gente gosta com os defeitos que eles têm. Esse povo dessa cidade, eu acredito que mesmo com os processos que ele tem, ele deve ser um bom administrador. Ele deve passar esperança para pessoas. Como você falou, como capacidade de convencimento. Ele tem. É a única resposta que eu tenho. A questão mais profunda é, ele poderia ser candidato ou não? Que seria tempo para outra live. Isso é outra coisa interessante. Mas, naquele município, por vários motivos, por falta de opção, a gente não sabe, né? Mas escolheram porque acreditam, pelo menos, na proposta dele. Quem garante para nós que, mesmo com vários processos, que as propostas dele não foram sérias e verdadeiras? A gente não sabe. Só quem mora, né? No município é uma coisa muito interessante, porque só quem mora lá que sabe os problemas do município. Quando a gente volta para a presidência da República, o governador do estado é uma coisa, mas para o município é um negócio diferente, porque a gente vive ali, a gente sabe uma coisa simples, onde está o buraco na rua, a gente sabe, conhece até as pessoas que moram embaixo de ponte, então é uma coisa complicada. Eu acho que o convencimento dele foi realmente de passar alguma coisa que acreditaram. Se vai cumprir ou não, isso é outra história, né? Mas acreditaram nele. É um detalhe, né? Aliás, um detalhe que a gente tem que acompanhar, né? Mas eu falei para você que eu acho que a gente está amadurecendo politicamente, tanto o eleitor como os candidatos, porque eu ouvi isso na rádio também, que o prefeito de São Paulo recebeu um telefonema
do candidato derrotado, cumprimentando, desejando boa sorte. Isto, no Brasil, não é comum. Não, eu vou ser bem sincera, eu fiquei surpresa. Olha, eu também, eu ouvi na rádio e falei, olha... Tanto do Boulos ter cumprimentado o Covas, como do Covas ter mencionado ele no discurso também, falando que, na verdade, tem que agir conjuntamente. Eu, particularmente, não me lembro de algo parecido. Uhum. Exato, isso é maturidade política. Então, não é só o eleitor que está amadurecendo. É o candidato, é isso que a gente precisa. Nós temos que amadurecer. Ninguém precisa ser inimigo de ninguém. Defender as suas posições e pronto. Convenci, não convenci. Isso aconteceu no Rio de Janeiro também. De telefonar e falar, olha, parabéns. Olha, isso aí, a longo prazo, vai ter um resultado. Tem que ter. Porque se você... E é respeito, né? E quando a gente fala de respeito, a gente está falando de dignidade, né? Exato, nós estamos falando de dignidade da pessoa humana. Você quer coisa mais digna do que isso? O sujeito saber que perdi a eleição. Deixa eu ligar porque ele foi melhor que eu na campanha. Isso é dignidade. Toda vez que você respeita o outro, você está respeitando a dignidade daquela pessoa. E todos nós temos direito a ter um tratamento digno. Todos nós. Independente, vou dizer, se é preto ou se é branco. Né? Pois é, até um dos comentários japonês. Que nós temos... Se é amarelo, né, que é o japonês, se é vermelho, que é o índio, se é o branco, se é... Isso não interessa. Todos nós somos dignos. Somos seres humanos e ponto, né? Isso, nós temos que respeitar essa dignidade. Como é que eu quero dignidade para mim, se eu não respeito a dos outros? Muito interessante esse comportamento que me mostra a maturidade que nós estamos começando a ter. Nós não temos ainda não, mas nós vamos ter. Eu acredito nisso. Não vai ser para a gente, vai ser a longo prazo. Mas não importa. O que importa é que o mundo evolua, que o Brasil evolua, não é isso? Que estamos construindo, né? Sim, nós estamos construindo. Afinal de contas, a gente tem descendência aí, né? Que vai pegar, se Deus quiser, algo melhor. Até um dos comentários que nós temos no Facebook fala exatamente isso, né? Do que... da questão de não ser uma opção sexual e a questão de a gente respeitar o ser humano por ele ser humano, né? Eu acho que por mais que você não goste para si, é muito importante que você respeite a opinião do outro. Isso não quer dizer que você tem que ter a mesma opinião, que você tem que gostar da mesma coisa, mas é aquela palavrinha respeito, né? Sem polaridades, é respeito, né? E quando a gente fala desse respeito, observando que a gente, né, acabou de vir de uma eleição, o que os nossos prefeitos, os prefeitos do Brasil afora, devem fazer para que esse respeito, para que essa construção seja realizada no tocante aos direitos humanos? Olha, vamos pensar primeiro no momento atual que a gente vive, né? Eu até fazer uma crítica ao título que a gente deu para a gente aqui, né? Estado de Direito e Direitos Fundamentais em tempo de crise. Mas o Brasil sempre viveu em crise. Pensa, é só pensar. Nós sempre vivemos em crise. Né? Nós temos até hoje 9 moedas. Isso é uma crise econômica. E já me falaram a possibilidade de um novo plano econômico para mudar tudo. Ou seja, dá até frio na barriga, né? Exatamente, dá até frio na barriga, dá medo. Toda crise econômica afeta todas as demais áreas. É lógico. A crise econômica afeta tudo. Então, nós estamos vivendo nesse momento uma crise diferente, que é uma crise mundial, que está grave. Parece que as pessoas estão esquecendo disso. Olha, eu tenho aqui anotado data de 29 de novembro, então antes de ontem. No Brasil, mais de 6 milhões de casos de coronavírus. Mais de 6 milhões. Mais de 5 milhões recuperados. E mais de 173 mil mortes. Global.
casos, mais de 63 milhões. Recuperados, mais de 40 milhões. E mortes, quase 1,5 milhão. Então, nós estamos vivendo uma crise muito grande. E essa crise que nós estamos vivendo da saúde, é evidente que ela afeta a economia. Porque o que se pede é que as pessoas fiquem em casa para que não tenha aglomeração. Se reduz o horário de funcionamento dos estabelecimentos, como entrou São Paulo agora em outra fase, reduzindo. Não sei, eu particularmente, eu penso ao contrário, eu acho que tinha que ser ampliado para ter menos pessoas. Se reduz, eu acho que dá mais aglomeração. Mas quem sou eu para entender disso aí? Isso eu não sei nada. O que se tem que fazer, os novos prefeitos, para respeitar direitos humanos? Dar ênfase, sim, à educação e ao comércio local. O prefeito eleito do Rio de Janeiro disse ontem que a pretensão dele é reabrir, não, como ele usou a palavra, fazer com que os leitos que estão fechados, todos voltem a funcionar. Ele não falou, não vou fazer hospital de campanha, nada disso, mas nós temos muito leitos fechados no Rio de Janeiro. Nós temos que deixar esse leito à disposição das pessoas. Isso é respeito a direitos humanos. É uma forma até de gastar menos. Se eu tenho leito, se eu tenho um hospital com um andar ou outro que está fechado, e existe isso, pelo que eu vi a matéria do Rio de Janeiro, essa é a ideia dele. E ontem se falava, eu estava vendo na Rádio São Paulo, que ele não tem nenhum secretariado, com exceção do secretário da Saúde. Ou qual que é o enfoque dele? Então, saúde. Esse é o momento dos prefeitos pensarem em saúde, dar atendimento a essas pessoas. Quem tem condições vai, resolve, mas quanta gente não tem condição de fazer nada? Né? As pessoas estão precisando de uma atenção na saúde por parte de todos os prefeitos. Não estou dizendo que não fizeram, não estou criticando ninguém, não é isso. Estou dizendo os novos que vão entrar, os reeleitos, eles têm que focar nisso. Porque se resolver a saúde, consequentemente, vai resolver outras coisas. Nós não temos vacina ainda. Os médicos hoje já sabem melhor tratar a situação em comparação a abril, junho, é evidente que eles sabem, isso melhorou. Mas medicação nós não temos. Nós não temos nenhuma vacina aprovada. E mesmo depois de aprovada, vai dar resultado? Então nós não sabemos. Nós somos pegos de surpresa por um monstro que a gente não sabe se defender. A única defesa nossa é ficar acuado dentro de casa. Você sabe disso. Agora a gente está saindo mais. A gente perdeu um pouco o medo, porque também a gente não consegue, né? Porque também acuado dentro de casa, quantos problemas causaram? Nós sabemos que a violência doméstica aumentou, depressão aumentou. Suicídio, né? Tudo Depressão. isso aumentou. Por quê? Porque a pessoa ficou presa, às vezes, num cubículo. Ou, às vezes, não num cubículo, numa casa enorme. Mas aquele sentimento, aquela sensação de não poder sair... Ou aglomerada dentro de casa, né? Porque a gente também sabe que existem famílias que são numerosas e num espaço muito pequeno, né? Esse excesso de convívio realmente não é algo muito simples, né? Não é simples. E tem até uma matéria que acho que foi feita nos Estados Unidos, que fala o seguinte: todo mundo sempre pensou em trabalhar em casa. Agora está todo mundo em casa, todo mundo quer voltar para o trabalho. Mas é verdade, pensa bem. Porque você levanta, a pessoa levanta na casa, ela se levanta na casa, ela não tem disposição, às vezes ela não troca de roupa, começa a trabalhar, e daí, né, o homem não faz a barba. E isso faz parte do nosso ser, a gente precisa disso. A gente precisa sair, ter contato com as pessoas, ver a rua. Então, veja, aquilo que a gente queria, agora a gente não quer mais. A gente quer o quê? Um meio termo. Aí sim, um meio termo sim. Então, esses prefeitos eleitos, os próprios vereadores, que não vão realizar nada, mas podem auxiliar o prefeito, podem fazer projetos de lei, isso sim. Como resolver a situação? E eu penso, até já falei sobre isso... Sem aumentar IPTU. Evidente, sem aumentar qualquer tipo de imposto. Aliás, tem que reduzir imposto. Cada município tem um problema diferente. O município de Borá, que é o menor município do estado de São Paulo, não tem 1.000 habitantes. 800 e pouco. Será que a situação de Borá é a mesma que a situação da cidade de São Paulo, com 13 milhões? Não é. Eu penso que aí houve um erro
administração, tinha que deixar o prefeito de Borá resolver a situação lá. Não pode vir de cima para baixo. Vai aplicar as mesmas coisas que aplica em São Paulo, em Borá? Como? Eu ouvi na rádio hoje, não sei o nome também, eu gosto muito de rádio. Tem uma cidade em Minas Gerais que não teve um caso de Covid até hoje. Como que é possível Então, vai isso? fechar o comércio nesse lugar? Exato. Fecha a porta da cidade, né? Como que pode isso? Não teve um caso de Covid. E eu peguei a notícia acabando e a repórter acabou não ouvi falar a cidade. Lógico, deve ser uma cidade pequena, Minas Gerais tem muitas cidades pequenas, mas não importa, não teve um caso. Você vai aplicar as regras lá de fechar comércio, de não poder ter culto, né, de estabelecer horário, para quê? Se não tem caso de Covid. Fecha a porta, não deixa ninguém entrar. Eles continuam vivendo bem. Então, é uma situação muito delicada que a gente está vivendo. Mas quem foi eleito quer assumir esse problema para tentar resolver. E isso é importante, né? Não, e até, como você bem falou, assim, nós somos um país de crises, né? Então, a crise, ela norteia a nossa história, né? E até essa questão também, eu acho que da saúde, hoje quem necessita, é até interessante, né? Você estava falando a questão da aposentadoria, então a pessoa ela vai ficando mais velha e, consequentemente, o corpo ele vai tendo outras necessidades, até de cuidados, e aí naquele momento que ela está mais velha, é onde ela tem um recurso menor que sequer dá para pagar o plano de saúde, né? Então, não é que ela quer depender do Estado, ela até quer pagar um plano de saúde, mas ela não tem condições de assim fazer. E aí, essa questão da nossa saúde, o coronavírus, ele só veio escancarar para a sociedade algo que já vinha ocorrendo, quem precisava... eu acho que ainda São Paulo, tem tantas pessoas que vêm para o estado de São Paulo para se socorrer da medicina aqui. A gente tem talvez o melhor hospital do país, que é o Hospital das Clínicas, mas quem precisa de pronto-socorro já sabia que a situação já é ruim há muito tempo, né? Que as pessoas ficam nos corredores há muito tempo. Então, talvez seja o momento dos prefeitos realmente não pensar em situações de urgência que amanhã acaba e não perdure, né? Mas sim de obras que vão se perdurar, que a população vai conseguir utilizar. A gente vê hospitais particulares que quebraram, que viraram mausoléus e que deveriam poder ser aproveitados, uma vez que já tem aquela estrutura física, né? Para poder até ter feito esses hospitais de campanha, né? Pensar mais em planejamento, não é? Acho que não é isso, não falta planejamento, Jefferson. Olha, primeiro você falou uma coisa importante. A crise da saúde, por exemplo, sempre existiu. Quantas pessoas já morreram em filas de hospitais, já morreram, ficaram acomodados em corredores dos hospitais, que a gente já viu a imprensa mostrando isso. Então, a crise da saúde sempre existiu. O que aconteceu com o coronavírus é mostrar isso de uma forma escancarada, para todo mundo ver, não é novidade nenhuma. Então, até aí, sem problema nenhum. Ou seja, muito problema, na verdade. Sem problema que não existia. Existia, sim. Sempre existiu, nós temos aí. Planejamento. Então, tem mais algo aqui que eu acredito que a maturidade vai resolver isso. A maturidade política e agora dos eleitos. Nós sabemos que o eleito, né, principalmente em municípios, né, mas também no executivo, do governo e da presidência da República, se tem um projeto anterior de outro que ocupava o cargo, que era de outro partido, simplesmente para a obra. Não posso. Se ele começou a construir uma escola, eu tenho que terminar aquela escola. Posso até fazer ajustes, se for possível. Começou a estrada, tem que terminar a estrada. Não pode parar. Quantas obras já viu parado nesse país? Né?
Quantas obras ficaram paradas 15, 20 anos depois de ser retomada, só porque foi outro partido? Quando o prefeito assume, quando o governador assume, quando o presidente da República assume, não é o partido político, ele está governando para todos. Faça a sua propaganda. Nos Estados Unidos não existe inauguração. Se faz uma estrada, em determinado dia ela abre e começa a funcionar. Aqui tem que levar banda. Para que isso? Isso custa, né? Isso custa. E o povo enxerga. O povo enxerga, ele passa a utilizar. O povo acompanha, ainda mais hoje, que nós temos uma rede social hoje, que você sabe, né? Acontece uma coisa agora, lá do outro lado do mundo, a gente sabe aqui na hora. É imediato. Então, não precisa disso. O que tem que se fazer, você falou assim, falta planejamento, sim. E o planejamento, o que é primeiro? Tudo que se começou no governo anterior, eu tenho que ir até o final. Posso fazer ajuste? Vou fazer ajuste. E isso é ser digno. E é respeitar a dignidade daquela pessoa que está esperando aquela escola, está esperando aquele hospital, está esperando a área de lazer, a internet. A internet hoje faz parte da vida humana, por causa da comunicação. Todos têm que ter direito à comunicação, hoje. Ela faz parte dos direitos fundamentais. Não está escrito na Constituição, mas eu não posso negar isso. Todos têm. Então, nós temos que dar a internet satisfatória para todas as pessoas. Agora, eles começou a fazer um programa de instalar a internet no município, onde o prefeito ele corta por quê? Porque o outro era de um partido que era de direita ou de esquerda, e esse eleito de direita e esquerda. Não pode isso. É a questão do planejamento. Sim, vamos implantar aquilo que está sendo planejado para 4 anos. Com certeza vai ser reeleito. Não é verdade? É só fazer um bom governo. Tem um outro lado. Um bom governo é atender às necessidades fundamentais das pessoas. Tem um outro lado. O prefeito, ele pode ser responsabilizado por não dar seguimento a essas obras, ou deixar, fazer mau uso do dinheiro público. Existe essa responsabilidade, essa responsabilização pessoal do prefeito, até pelo descumprimento de direitos humanos? Olha, primeiro só fazer uma coisa anterior que eu lembrei aqui agora, pensando em município. Nós tivemos um prefeito de São Paulo, Faria Lima, da avenida lá, Da avenida. Da avenida, José Vicente Faria Lima, e ele, prefeito nomeado, ele era prefeito nomeado naquela época, e ele falou uma coisa extremamente importante: São Paulo precisa parar. Qual que era a ideia dele? Não era parar São Paulo. Evidente que não. Mas parar São Paulo é o seguinte: olha, aquelas indústrias estão vindo para cá, vão para o interior. O interior está precisando de indústria para que as pessoas trabalhem e não venham para São Paulo. Vamos tentar organizar São Paulo, porque São Paulo já é grande demais. E veja hoje como é que São Paulo é impossível você andar de carro qualquer dia, qualquer hora. Então ele falou: parar, não era estagnar São Paulo, era sim desenvolver São Paulo, mas possibilitar desenvolver o interior também. É extremamente importante essa frase, que tem que ser compreendida. É que nem a frase que se atribui a Kennedy no seu primeiro discurso, né, quando assumiu: não pergunte o que o seu país pode fazer para você, mas o que você pode fazer pelo seu país, pelo Estado. Quando ele fala isso, ele não está falando do Estado, a pessoa jurídica do Estado. Ele está falando das pessoas. O que eu posso fazer para o meu Estado que vai refletir para as pessoas? Isso é dignidade. Isso é pensar nas pessoas todas. Porque para o Estado eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer para o Estado? Pagar imposto? Não, não é essa a ideia de Kennedy quando disse isso. A ideia dele é o seguinte: faça que possa refletir para as pessoas. A ideia de Faria Lima: vamos dar uma parada em São Paulo para que as pessoas aqui possam viver bem e crescer o interior do estado de São Paulo. Agora, mais no foco no que você falou. É possível, sim. Veja bem, nós temos no Brasil a chamada Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei extremamente boa, que ela aplica a pena ao agente público que comete uma conduta que causa dano ao erário. Uma conduta que fere, por exemplo, o princípio da moralidade, que fere o princípio da legalidade. Todas essas condutas podem ferir direitos humanos. Pensa bem,
estancar a construção de uma escola num local que não tem escola. As pessoas sofrem um ataque nos seus direitos humanos. Este prefeito ele pode ser responsabilizado não pelo ataque aos direitos humanos, mas ele pode, sim, porque ele pode causar um prejuízo de parar uma obra. Então, ele pode responder por improbidade administrativa, onde ele pode ter uma pena de suspensão de direitos políticos, de pagamento de multa, né? Proibição ressarcimento do prejuízo, né? Ressarcimento do prejuízo, exatamente isso. Então, é possível, sim. A lei de improbidade, ela pode, sim, apenar esses administradores que simplesmente paralisam uma obra. É possível paralisar uma obra? Lógico que é possível. Se não tem mais condição financeira, não vai pagar, paralisa a obra. Depois retoma. Mas o que acontecia, e que já aconteceu muito no Brasil, é paralisação, na verdade, sem motivo determinante. Sim, por motivo partidário. Isso não é admissível, né? E as pessoas. O foco do administrador público tem que ser as pessoas. Se fizer isso, resolve. E, na verdade, a ideia do Estado de ser um gerenciador, né? Um gerenciador de um dinheiro que não é dele, na verdade, sim é da sociedade. Então, a ideia de um Estado gerenciador, e eu acho que, assim, um outro ponto muito importante é o preparo desses prefeitos, desses vereadores, para estar lidando, porque às vezes, e a ideia é essa mesmo, né, de que os vereadores, os prefeitos, governadores saiam da sociedade, mas às vezes não tem preparo para isso, não é? Isso é um tema muito complexo, você sabe disso. Tem muitas pessoas que sustentam que é o seguinte, bom, para ser qualquer cargo precisa ter alguma formação. E para ser vereador não precisa nada, basta ser eleitor. E pode ser vereador. Basta ser eleitor e pode ser prefeito. Ele não precisa de nenhum diploma. Isso é uma questão complexa que não cabe aqui, mas é uma discussão muito interessante. Mas vamos pensar de outra forma. Sim, as pessoas, os administradores no executivo e no legislativo, como no judiciário também, todas as pessoas são tiradas do povo. Todas as pessoas. Se eu tenho um povo com cultura, com educação, ele vai tirar alguém bom do povo preparado. Então, volta naquilo que você disse no início. Se eu tiver uma sociedade preparada, uma sociedade preparada em termos de educação, ela vai saber eleger. O que acontece é que nós ainda não temos. Então, se elege pessoas sem condições de legislar ou de administrar. Essa é a questão. Você vê que a gente volta para a educação. Se nós tivermos um povo com educação, o país se desenvolve muito mais rápido. Agora, atacar a educação é atacar desde o ensino fundamental. É lá que começa. É lá que começa. Isso é uma outra coisa que precisa ver. A gente precisa saber qual é o projeto para a educação no Brasil. Não pode ser um projeto de esquerda ou de direita. Não é isso. O projeto de educação é um projeto de educação, da formação para a pessoa. Ela vai escolher, não tem nenhum pecado ser de esquerda. Qual o pecado? Não tem nenhum pecado ser de direita. Nenhum. Isso é uma opção política da pessoa. Agora, o que o Estado tem que dar? O Estado tem que dar condições dessa pessoa saber escolher. Eu quero ser de esquerda. Vai ser de esquerda. Quero ser de direita, vai ser de direita. Quero ser do centro, vai ser do centro. Tem que dar condições. E a pessoa vai aí seguir o caminho que tem. Será que não tem nada de esquerda que é boa? Bom. Será que não tem nada de direita que é ruim e bom também? Evidente. Será que o centro é melhor? Não sei. Talvez não. Como se falava, o centro está em cima do muro. São questões complexas que faz parte da vida em sociedade. É evidente, né? É aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Aqui, a questão não é o resultado de 2 mais 2, que isso não tem dúvida alguma. A questão é vida das pessoas. Será que a gente pensar em ética, eu lembro, é claro que, né, as coisas mudam, é óbvio que você falar a mesma linguagem de quando eu tive educação moral e cívica, o SPB, você também, né? É claro que você falar na mesma linguagem para o jovem é realmente uma grande aberração. Mas a gente falar de ética, pensando nessa construção
de dignidade, de respeito, seria importante? Ou é importante? É importante, sim. Nós temos que pensar em ética, nós temos que pensar em cidadania, e isso se começa, nós estudamos isso, né? Talvez a denominação não era educação moral e cívica que nós tivemos. A minha primeira aula como professor foi o SPB, Organização Social e Política Brasileira, que era educação moral e cívica, um pouco mudada. Isso foi em 1982, na cidade de Taubaté, que eu fui chamado para ir numa escola conversar. Eu fui na escola conversar e, na verdade, era a primeira aula que eu já ia dar. E eu entrei para dar o SPB e não parei mais. Você veja só o que aconteceu. Então, é importante, sim. Você veja bem, nos Estados Unidos, quando a pessoa termina o college, que é antes da universidade, tem uma formatura e cada aluno recebe um exemplar da Constituição. Se o aluno vai ler ou não vai ler, é outra questão. Mas a escola faz a sua parte. Ela fala, olha, seus direitos estão aqui. Vai ler. Por que nós não podemos fazer algo semelhante aqui? Não estou dizendo da Constituição, mas isso de motivar essa juventude. Olha, nós vivemos no Estado, o Estado é assim. O que você pode fazer pelo Estado? O que você pode fazer por cada pessoa, pelo vizinho? Quanta coisa pode ser feita. Então, a ética é importante. Eu soube de uma escola que tem uma disciplina, conscienciologia, escola que tem até o ensino médio. O que é conscienciologia? É simplesmente ensinar as crianças os comportamentos sociais, o bom dia, o boa tarde, o boa noite, como se comportar no parquinho, como se comportar no teatro, no cinema, como se comportar com a mãe e com o pai quando vai no supermercado, tudo isso. Isso faz parte da educação. Olha que interessante. É muito interessante isso. Isso é um passo para se ter uma cidadania. Nós sabemos, a palavra cidadania hoje ela tem um conceito muito amplo, né? Nós sabemos que cidadão, na verdade, é o eleitor. Só o eleitor é cidadão. Cidadão é a pessoa que exerce direito político. Vota e pode ser votado. Isso é eleitor no sentido técnico restrito. Mas, na mudança do direito político, a palavra cidadão virou todo mundo. Tanto que o Skank tem a música O Pacato Cidadão. E ele não está falando do eleitor, ele fala de todos nós. Né? Então, essa é a cidadania que nós temos que ter hoje. E a cidadania, como é que está no Brasil? Você aprende sozinho, na rua? Não. Os pais têm que dar em casa. Mas também a escola pode contribuir muito. Né? O respeito ao que o professor vai impor, tudo isso faz parte da cidadania. Então, a ética entra aí. Né? Nós sabemos como é que era o professor antigamente e o professor hoje. O professor no Brasil não é valorizado. Em todos os aspectos, não é só financeiro, mas é financeiro também. Da mesma forma que o policial não é valorizado. Esse pessoal tem que receber salário digno para não precisar ter 2 empregos. Porque precisa descansar. E fora isso, serviço de qualidade, né? Então, e fora isso, precisa ter condições de trabalho. Se você não dá suporte para o professor, como é que ele vai dar aula motivado? Como é que ele vai dar aula para o policial? Como é que ele vai trabalhar na rua motivado? Se o salário dele não está dando para ele suprir necessidade dentro de casa. Então, nós se esquece disso. Né? Aquilo que a gente viu muito no Instagram aí, esses dias, a gente não pode esquecer. Que o preso recebe um salário mínimo, tem toda a comida, e a criança na escola tem uma merenda que é muito pobre em relação ao que o preso come. Está certo ou está errado? Está errado. Não é que o preso tenha que comer mal, não é isso. Mas a criança que está comendo mal, ela tem que ter uma alimentação necessária. Até para que a gente tenha menos presos, né? Exato. Eu sei de países que fecham presídios porque não tem presos. Dinamarca. Não é? Então, olha que fantástico, presídio. Mas olha a educação da Dinamarca. Exatamente. E assim, isso não começou com o adulto, começou com a criança.
É com a E de criança que você saber começou. os seus direitos e saber os direitos do outro também, porque quando a gente sabe dos nossos direitos, eu acho que assim, a gente teve, é claro, a gente viveu extremos, tem uma questão cultural, enfim, desde lá, né, de Portugal, que veio para o Brasil com essa cultura exploratória, enfim, mas é muito interessante que às vezes a gente esquece que a gente tem direitos, mas que o outro também tem direitos. E essa relação que é aquilo que a gente vai fazer para construir uma sociedade melhor, uma sociedade de mais respeito. E eu sempre falo que, assim, é muito bom a gente viver num ambiente legal, onde a gente quer estar. E eu acho que cabe a cada um de nós construir esse ambiente, né? Então você falou, de falar bom dia, boa tarde, né? É tão bom você ser bem recepcionado, né? E assim, é realmente muito complicado você falar de preparo de um professor, você falar de um preparo de um policial, que ele está com a cabeça pilhada porque ele não consegue pagar a conta. Então, Quantos policiais são guardas em supermercado? pois é, Por a que que gente ele está faz vendo isso? aí, né? Por que que ele faz isso? Porque ele não tem renda suficiente. Ele teria que ter, ele cuida das pessoas. Ele cuida da segurança das pessoas. Como é que não vai dar? Como é que não vai ser valorizado? Eu sei de um professor que ele trabalhava também como motorista de caminhão. Nada contra, a questão não é essa. Mas será que Mas ele já não estava exercia dupla cansado de função, dar né? aula e ele fazia uma outra função? Porque, puxa vida, é ele que pega a criança pequenininha lá e começa a cuidar daquela criança de uma forma diferente dos pais, para dar essa politização. É isso. Mas a vida Como em é que ele vai sociedade é preparar a complexa, não tem aula, jeito, né? né? É, Como é que o ele professor vai prepara a preparar aula a em aula se ele casa. precisa ter uma outra atividade num período que ele poderia estar preparando a aula, poderia estar pesquisando, poderia estar vendo meios de inserir aquela criança da melhor forma dentro da sociedade? É algo que eu acho que, assim, é um momento muito importante. Cabe a nós cobrar isso. Então, essa questão do desenvolvimento da nossa sociedade, a responsabilidade é nossa, seja dentro daquilo que a gente faz, seja daquilo, inclusive, que aquele que nós elegemos fará ou está fazendo. Então, cabe a gente observar, cabe a gente cobrar do terceiro e de nós mesmos, né? Para que a gente tenha, de fato, uma questão de dignidade, de respeito e que a gente chegue, né? Como na Dinamarca, em que a gente feche presídios e abra escolas. Parece uma coisa, né, política, mas é algo tão evidente, porque o tempo inteiro nós estamos falando de direitos humanos e ali do ladinho, educação grudada, né? É impossível você falar não falar de respeito, falar de direitos humanos, sem tocar nesse ponto tão importante que é a educação, seja na construção, desde o pequenininho, seja na formação e no conhecimento dos políticos, até para saber aquilo que ele não pode fazer, né? Porque às vezes a gente vê que tem por falta de preparo, não sabe nem como prestar conta, né? Numa cidade pequenininha, por exemplo, onde ele não tem tanto amparo de secretarias, enfim, ele não sabe nem prestar contas. E às vezes ele vai esbarrar lá na improbidade administrativa por total desconhecimento de uma contratação onde ele deveria ter feito um edital de uma forma, fez edital de outra, fez chamamento de outra. Então, isso é muito importante, tá lá. Então, respeito, conhecimento, tá lá tudo muito grudadinho e assim, acho que a sociedade chamando, a nossa vida chamando realmente para a gente fazer melhor, né? A cobrança tem que ser 24 horas. A gente tem que cobrar da gente mesmo o respeito que a gente tem que dar às pessoas, que isso envolve direitos humanos, tem que cobrar dos outros, né? E cobrar principalmente do governante. Porque o governante, as pessoas acreditaram neles. Acreditaram neles. Ele tem que dar uma resposta. Então, a cobrança tem que ser.
A cobrança tem que ser diária e a resposta tem que ser nas urnas. Não respeitou os direitos humanos? Troca. Fez propaganda política enganosa? Não vota. Não é verdade? Nós temos que pensar que a dignidade da pessoa humana é fundamental. Quando uma propaganda eleitoral fere a minha dignidade, está ferindo de todas as demais pessoas que estão ouvindo ou lendo também. Não é só a minha, é do grupo todo. E isso eu acho que a gente não tem que aceitar mais, né? A gente não pode aceitar. Mas acho que as coisas caminham. Então, gente, vamos fazer diferente, pensar diferente, imaginar que pensando no outro, você também está pensando em você, exatamente para que a gente possa fazer uma sociedade melhor. Antes de a gente acabar, eu vou fazer um convite para vocês. Na próxima semana, a gente finaliza as nossas lives do ITJ, né? Então, às terças-feiras, todas as terças-feiras, a gente tem uma live. Semana que vem a gente vai finalizar com um assunto também muito interessante, que é a compra online. Então, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor vai estar aqui trazendo dicas de como, agora até, né, bem importante, porque estamos chegando no Natal, qual é o reflexo, quais os cuidados que a gente tem que ter. Então, semana que vem, uma live bem interessante. E às quintas-feiras, no nosso projeto nesse ano, que é o projeto Quintas Acadêmicas, ele se encerra nessa próxima quinta-feira, com um assunto também muito interessante, que é a jurimetria e análise preditiva. Um outro recadinho que a gente tem, no dia 14 de dezembro, o ITJ ele está promovendo um curso sobre a lei do motorista, então, com o professor Tiago Leite. E no dia 20 de fevereiro, nós vamos ter um painel que é o dia inteiro, com um promotor de justiça, uma ex-promotora de justiça, um ex-procurador de justiça, falando exatamente de improbidade administrativa. Então, dia 20 de fevereiro já está lá no nosso site, dia 14 de dezembro a gente, cursos bem interessantes, importantes para que a gente possa pensar nessa questão de formação, e acessem lá o nosso site, o site do ITJ, itj.pro.br, sigam a gente nas redes sociais, sempre com assuntos bem interessantes, e como não agradecer essa pessoa maravilhosa, que eu tenho a grata satisfação de... gostaria de conviver mais, mas essa pandemia a gente acaba, né, ficando distante, né, por causa da questão da pandemia, enfim, mas é aquela pessoa, gente. No começo eu falei para vocês aspectos técnicos e um conhecimento, um pouquinho do vasto conhecimento que o nosso convidado de hoje tem, mas principal dentro do currículo dessa pessoa é que vocês já devem ter percebido que ele é aquela pessoa que gosta de pessoas. E isso é fantástico. Então, quando a gente fala, mas é desembargador, pensa que é aquela pessoa afastada de pessoas. E o Jefferson é uma pessoa totalmente ao contrário do que vocês possam imaginar pelo cargo. Ele é uma pessoa que gosta de pessoas, que respeita as pessoas, independente da classe social, independente das suas opções, das suas escolhas. É esta pessoa que, como eu falei, não teria outra pessoa melhor para falar de direitos humanos, porque nós estamos falando de uma pessoa que gosta de seres humanos. Então, Jefferson, muito, muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração, que você tem o meu respeito e a minha admiração. Você sabe que eu admiro você muito. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite e estou à disposição, viu, Thaís? Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, gente. Espero vocês quinta-feira na Escola Superior de Advocacia e na próxima terça-feira aqui no nosso canal no ITJ. Beijo, gente!